Bom dia, boa tarde, boa noite, concurseiro, concurseira aí. E aí, como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem aí, dando firme, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada também, porque tem gente que de madruga, né? Faz um madrugão aí, os corujões, né? Que a gente chama, corujão. E madrugam, aliás, ficam madrugadas a fio aí estudando para conseguir a aprovação. E será certeira para quem tá nessa batalha, né? E aí, como é que vocês estão? Eu espero que todo mundo esteja bem. Sejam todos bem-vindos aí ao meu canal. Como sempre, como sempre falo, aqui quem fala é o Jardel, né? E hoje, gente, a gente vai dar continuidade aí aos vídeos de reta final do concurso, para o concurso público, aliás, do município de São José da Tapera. Hoje, tratando sobre um outro tema da área de direito, mais especificamente o tema de direito, aliás, a disciplina de direito penal, só que um outro tema, a disciplina de direito penal. Tranquilo? Vamos começar aí e antes de começar já deixa o like aí se você gostar, compartilhe o vídeo, ative o sino para você não perder nenhuma das minhas postagens aí. E outra coisa, gente, outra coisa, aliás, duas coisas importantes antes de a gente começar. A primeira, que eu sempre digo para vocês, abre o Código Penal, tá? Acompanhe as nossas aulas aqui sempre com o Código Penal aberto. Pô, Jardel, eu não tenho Código Penal. É, entra no seu, vai lá no Googlezinho, não precisa. Então vai lá no Googlezinho, coloca Código Penal Planalto, clica no primeiro link que você já vai ser redirecionado pro pro Código Penal lá no site do Planalto, totalmente atualizado, com as mais recentes atualizações que foram implementadas, né, no Código Penal. Então não tem desculpa dizer que não tem um Código Penal, ele físico, enfim, não tem desculpa. Outra observação, hoje nós iremos tratar mais especificamente sobre os crimes contra o patrimônio. E de que forma? Da forma que eu fiz também no vídeo passado dos crimes contra a honra, que é resolvendo questões. E ó, não sai daqui, não sai daqui. Hoje eu vou lhe dar as principais dicas para você acertar, para você gabaritar as questões de direito na sua prova do concurso da PER. Joia? E hoje a gente vai tratar sobre crimes contra o patrimônio. A observação já tem aula aqui no canal, já tem duas aulas sobre crimes contra o patrimônio, parte um, parte 2, em que lá na aula eu, com calma, muita calma, vou explicando para vocês como é que funciona cada tipo penal, tranquilo? E aí, assiste aquelas aulas primeiro para você dar uma olhadinha no panorama geral e vem para cá depois resolver questões. Aqui na resolução de questões, como nós estamos já em reta final, eu vou lhe passar dicas essenciais que farão diferença na sua prova. Tranquilo? Para você entender melhor, para você verificar como é o perfil da banca de visa e como é o perfil de cobrança dela na prova do concurso Tapera. Perdão. Tranquilo? Então, vamos começar lá. Eu vou espelhar para vocês aqui as questões e a gente vai aos poucos resolvendo juntos. Tranquilo? Para cá. Ó, gente, essa primeira questão, e antes, já quando a gente for começar a primeira questão, já vou dar um panorama geral também, antes da gente iniciar. Mas vamos para cá, vamos ver primeiro essa questão, tá? Essa questão ela é do ano 2019, da Buncadivise, prefeitura de Riachão do Poço, da Paraíba, e o cargo era para enfermeiro, tá? Enfermeiro. Vamos para o enunciado. Vamos para o enunciado. A conduta típica de subtrair, lá, ó, vai sublinhar aqui, a conduta típica de subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel configura o crime de furto. Tem pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. De acordo com o Código Penal, se o criminoso é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão. Gente, já vamos para o quadro branco aqui, é, já para você não perder nenhum detalhe. Vamos primeiro fazer a diferenciação dos tipos penais que envolvem os crimes contra o patrimônio. Primeiro,
qual a primeira ressalva que eu vou fazer aqui? No seu edital, ele só vai cobrar 2 crimes contra o patrimônio, né? Que são eles o artigo 155, que é o furto, tá? Se espelhando, e está espelhando. E o artigo 156, que é o furto de coisa comum, tá, gente? Furto de coisa comum. Esse comum não ficou tão legal, mas tipo, é o furto de coisa comum. O edital, o seu concurso, ele só previu esses 2 crimes. Ela só previu a cobrança desses 2 crimes, tá? Então, já vamos começar a fazer a diferenciação para ver o que é furto de coisa comum. Por quê? Vejam só. O perfil da Divisa, ela tem um perfil muito de cobrar qual é o tipo penal, ou seja, de cobrar qual é o crime, de você dizer qual é o crime a partir do tipo penal, tá? Então, você precisa estar ligado nesse panorama geral, você precisa ficar ligado nesse detalhe para poder diferenciar um crime do outro. E aqui já vem comigo para você já não perder nenhum tipo de dica. Então, vem cá. Ó, não vai perder nada aqui. Vê só. O furto. O que é o furto? Furto, como vocês viram no enunciado, é a subtração para si ou para outra de coisa alheia móvel. Então, o furto é a subtração, coisa alheia móvel, coisa alheia móvel. Esse é o furto, tá, gente? O furto é caracterizado assim, a partir da subtração de coisa alheia móvel. E preste atenção, vem aqui comigo, ó. Preste atenção. Preste atenção para você não cair nos principais equívocos que as pessoas cometem no dia a dia, que é não saber diferenciar o furto do roubo. Então eu já vou lhe dar dica aqui de 4 crimes. São 4 crimes contra o patrimônio. Vou lhe dando a mais do que o edital prevê, para você ficar ligado e não errar. E não errar a sua questão. Então vem, ó. Vem cá. Pessoal, o furto é a subtração, pois ali é móvel. E qual é, Jardel, a diferença entre o furto e o roubo? Não. O roubo também é a subtração. Subtração, coisa alheia móvel. Vou colocar CAM para representar coisa alheia móvel. Só que aqui vai ter violência e mais violência ou grave ameaça. Então, gente, ó, preste atenção. Furto é a subtração de coisa alheia móvel. O roubo é a subtração coisa alheia móvel mediante violência grave ameaça, tá? Vamos, por exemplo, eu vou lhe dar exemplo aqui para você não esquecer mais. Vê só, Jair. Vê só, querido concurseiro, querida concurseira. O furto acontece numa seguinte hipótese. Imagine, e eu vou desenhar aqui, imagine que José, ó o José aqui, imagine que José, ele está na praça central aqui do município de Tapera, e ele está, e ele tem no seu bolso o seu celular. Vou botar o celular aqui, ó. Esse aqui é o celular do José, é o seu super celular, né? Então, ele está com o seu celular no bolso e o Lucas, olha só, Lucas, ele sorrateiramente vem aqui, sem que o José perceba, sem que o José perceba, ele vem aqui e subtrai para ele esse celular. Ou seja, ele está lá, ele vai sorrateiramente e puxa o celular do bolso do José. Qual é o crime que que a gente visualiza aqui que o Lucas cometeu? Aqui, como não há violência ou grave ameaça, esse daqui é o crime de furto.
colocar aqui em vermelho para você anotar. Tá? Furto. Tá, gente? Não saiu que eu não estava aqui, mas ó, furto. Aí já vai isso, furto, já vai espelhar. Beleza? É o furto. E o roubo. O roubo vai funcionar, vamos pegar no mesmo. Pode dizer aqui, deixa eu só trocar. Utilizar a mesma hipótese aqui. Imagine que José ele está com o seu celularzinho tá, na Praça de Itapera e o Lucas, diferentemente do exemplo anterior, ele chega, o Lucas chega, diz, meu irmão, passa tudo, senão eu vou atirar em você. E aqui, gente, usou a ameaça, não vou atirar em você, ou ele pode bater no José, bater nele e tomar o celular. E aí ele usaria a violência. E aqui tem um crime de roubo. Na frente, furto, roubo. Gente, é importante que vocês saibam essa diferenciação. Deixa eu jogar aqui para o canto. Jogar aqui para o canto para vocês verem melhor. É importante que vocês façam essa diferenciação, tá, gente? No furto, eu não tenho violência grave ameaça, mas no roubo eu tenho violência grave ameaça. Então, o que diferencia é o furto do roubo, que muitas pessoas confundem no dia a dia, no senso comum, é essa suposição, tá? Diferencia esse detalhe, na verdade, que diferencia um do outro é que o roubo eu tenho violência, grave ameaça na subtração da coisa, o que é o inverso do furto, que não precisa, tá? Vou lhe dar mais 2 crimes contra o patrimônio, tá, gente? Para vocês ficarem sabendo de tudo e chegar e detonar na sua prova. E nós temos a apropriação indébita. A apropriação indébita, ela é a pessoa, basicamente, subtrai a coisa que ela tinha posse anterior, tá? Então, basicamente, a apropriação indébita, ela se caracteriza dessa forma. Então, deixa eu pegar aqui para vocês e mostrar diretamente no Código Penal. Vocês vão ver que o artigo 155 é o furto, o 157 é o roubo e o artigo da apropriação indébita é o 168, tá? É a apropriação de coisa alheia móvel que a pessoa tem a posse ou a detenção. Então, como é que você vai saber diferenciar? A gente não vai entrar em detalhes mais profundos em relação à apropriação indébita, mas como é que você vai conseguir diferenciar? Ó, um macete para você, ó, eu disse para você, eu lhe dar todos os macetes aqui para você acertar e gabaritar, né? Então, veja, o macete é esse aqui, gente, ó. A apropriação, ela tem um P de posse. Você vai diferenciar o furto do roubo, da apropriação, porque na apropriação ele tem que ter a posse anterior, a posse ou a detenção anterior. Então você já sabe que a apropriação ela tem um P de posse. Tranquilo? E por último, o furto de coisa comum. O furto de coisa comum, que é o artigo 156. Esse é cobrado no seu edital, que é o furto, que acho que é isso, o furto de coisa comum. Qual a diferença do furto de coisa comum? Primeiro, vejam só, o furto de coisa comum ele envolve 3 personagens, que é o condômino, que é, na verdade, o que eu chamo de CSC. CSC. Condômino, sócio ou co-herdeiro, tá? Vou colocar isso aqui. Ponto. Condômino, sócio, CSC. Sócio ou co-herdeiro, tá, gente? Então, um furto de coisa comum, ele envolve esses três personagens. Ele é, e aí vocês
precisam entender isso. Diferentemente do furto. O furto de coisa comum, ele necessita que o sujeito ativo, o sujeito passivo, eles tenham uma característica própria. É diferente do furto, que o furto, tanto o sujeito ativo, aquela pessoa que vai praticar o crime, quanto quem é a vítima, é um crime comum, ou seja, qualquer pessoa pode ser tanto o autor quanto a vítima, tá? O que não acontece no furto de coisa comum. No furto de coisa comum, o autor e a vítima, o sujeito ativo e o sujeito passivo, tecnicamente falando, eles precisam ter a característica do CSC, ou seja, condômino, condômino, sócio, coerdeiro. No condômino, sócio, coerdeiro. São esses três personagens, assim, a gente pode dizer, esses três personagens que caracterizam o furto de coisa comum, tá? E não só isso, eles furtam, vou colocar aqui para vocês, a coisa comum, que aí eu vou explicar quando for quando a gente for falar diretamente de coisa comum, eu explico para vocês que é a coisa comum. Então, eles furtam a coisa comum. A gente vai espelhar para vocês aí. É assim que funciona, tá? O furto com furto de coisa comum. Tranquilo? E aí, gente, já vamos aqui partir. Primeiro ponto. Que é essencial também. Eu julgo ser essencial na prova da divisa. Que é você ter um conhecimento da estrutura dos crimes. E com o furto e o furto de coisa comum, dá para ser feito isso. Então, vem cá, ó. O furto, como é que a gente vai estruturar o furto? Da seguinte forma: o furto, ele tem a descrição dele, lá no artigo 155. No parágrafo primeiro, eu tenho uma causa de aumento de pena. Anota isso, ó. Anota isso. Causa de aumento de pena. No parágrafo segundo, eu coloquei até em vermelho aqui. Eu chamo o parágrafo segundo, e eu vou colocar até aqui para vocês. O parágrafo segundo, ele é uma colher de chá. Então, é um privilégio, na verdade, é o furto, que a doutrina chama de furto privilegiado. Aí vermelho, furto privilegiado. Furto privilegiado, que é uma colher de chá. Anota isso aí, ó. Macete para você, colher de chá. Quando você lembrar do furto privilegiado, você vai lembrar desse macete. E aí você tem aqui, não tem tanta importância, mas uma definição sobre a energia elétrica. Não tem tanta importância. E o parágrafo quarto, que é o furto qualificado, tá? A gente não vai se ater tanto porque o concurso ele cobra mais, ele não cobra com tanto afinco, tão profundamente o furto qualificado. Então essa é a estrutura do furto lá no Código Penal. E aí vamos lá para o Código Penal para vocês verem. Ó, eu tenho um caput com uma cabeça, que é o artigo 155. O parágrafo primeiro é uma causa de aumento de pena. O parágrafo segundo, que é o furto privilegiado. E o terceiro, que fala sobre a energia elétrica, que é uma definição, não utiliza tanto. E o furto qualificado, que é, na verdade, aliás, o parágrafo quarto, que é o furto qualificado. Então, vamos lá para as questões para a gente começar a ver essa primeira questão e ver onde é que ela se enquadra nesse esquema. Então, vamos perceber que esse esquema vai ajudar muito vocês. Copia. Então, ó, vem aqui, já copia. Eu vou colocar de novo na tela e você vai lá e copia esse esquema que você vai. Com isso, você vai matar as questões muito tranquilamente. Tranquilo? Olha, então, vamos lá. Ó, a primeira questão ela diz o seguinte: a conduta típica de subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel configura o crime de furto, tem pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. De acordo com o Código Penal, se o criminoso é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão. Aqui a banca ela está cobrando um detalhe sobre o furto, sobre a estruturação do furto no Código Penal. E na verdade, vou colocar aqui para vocês, qual é, na verdade, o ponto que ela quer cobrar. Aqui,
ela quer cobrar o furto privilegiado. Ela quer saber se você sabe qual é a colher de chá que o juiz pode dar para a pessoa que comete o furto nessas condições. Então, qual é a colher de chá que o juiz pode dar? E aqui, ó, já vem comigo o quadro branco. Aqui é tranquilo. Vamos pegar o furto qualificado. O furto qualificado, ele acontece quando o criminoso ele é primário. Ó, vem cá. O criminoso ele é primário e é de pequeno valor a coisa furtada. Então, são dois requisitos. Primário mais pequeno valor. E aí, o que ele vai fazer? O magistrado, o juiz vai fazer quando ele verificar que o acusado ele é primário e é de pequeno valor, coisa furtada. Ele pode adotar três condutas. Ele troca a troca. Ele troca a pena de reclusão por detenção. Ele faz uma troca. O diminui a pena. E aqui, ó, macete para você, viu? Macete para você. Eu gosto de utilizar esse macete aqui, que é a regra do 1, 2, 3. Poxa, Rafael, como assim a regra do 2, 3? Ele diminui em 1 a 2 terços, de 1 a 2 terços. Então é a regra do 1, 2, 3. Seria a diminuição em 1 a 2 terços, tá? Ou então, lá no 3, ele só apenas aplica de multa. Entendeu? Você regra, para você não esquecer. 1, 2, 3. Diminuição de 1 a 2 terços, tá? Então vamos lá para a questão para ver. O que é que o magistrado pode fazer, conforme eu expliquei, né? Ele vai somente, ele pode somente pela multa? Não, né? Então, ele pode substituir a reclusão pela pena de detenção? Pode, mas está incompleto. Pena de trabalhos forçados também a gente viu que nada a ver. Pela pena de banimento, não. Então, a gente chegaria à conclusão que a resposta correta seria a letra E. O magistrado ele pode alterar a pena pela pena de detenção, diminuída de 1 a 2 terços, e aqui a regra do 1, 2, 3, ou aplicar somente a multa. Então, o gabarito aqui, gente, seria a letra E. Seguir. Esse, já para esse anunciado aqui, para a próxima questão. O crime de. E aqui, 2024, hein? Esse ano, Prefeitura de Sertãozinho, agente administrativo. O crime de furto é definido no Código Penal pela conduta de subtrair para si, para outra, em coisa alheia móvel. Se o crime é praticado durante o repouso noturno, a pena será aumentada. A pena será. Vamos voltar lá para a estrutura. Ó, no parágrafo 1º do artigo 55, eu tenho uma causa de aumento de pena, que é a causa de aumento de pena em relação ao furto noturno. E aqui o juiz ele pode aumentar, se a pessoa, no caso, cometeu o crime durante a noite, o juiz pode aumentar em 1 terço. Tá, gente? Então, vamos lá para o penal para vocês darem uma olhadinha. Ó, olha só. Parágrafo 1º. A pena aumenta-se de 1 terço se o crime é praticado durante o repouso noturno. Então, tem um aumento aqui de 1 terço e a gente vai resolver a questão. Vejam que a partir da estrutura, lembrar o artigo 155 fica fácil, tá, gente? Então, o parágrafo primeiro é a causa de aumento de pena em 1 terço. Então, aumenta, acrescentar, o juiz vai acrescentar mais 1 terço. O juiz aumenta de 1 terço, então a resposta correta seria letra B.
Tranquilo? Vamos seguir? Sobre o crime de furto de coisa comum, assinala a alternativa correta com base no Código Penal. Vejam só, furto de coisa comum, ele tem também uma estrutura que seria interessante a gente mostrar aqui. O furto de coisa comum, subtração, tá? O Código Penal da coisa comum, ele pode ser dividido por caput, cabeça, artigo 156, cabeça lá, ele dispõe sobre aliás, sobre o crime, e aí já vem por parágrafo primeiro. No parágrafo primeiro, ele diz que somente se procede mediante representação. Ação que eu vou explicar para vocês o que é. E o parágrafo segundo que vai dizer que se ele furtar uma coisa que não excede o que ele tem direito, basicamente isso, ele não será punido. Então é uma causa, aliás, é uma hipótese de não punição. Não configuraria, na verdade, o crime, né? Então vamos lá. A banca, a divisa, ela gosta muito de cobrar esses detalhes, não só no furto de coisa comum, mas no furto dos crimes em si, tá? Então, vamos ver o que, é que ela está cobrando e eu venho aqui para o quadro branco para explicar para vocês, tá? Sobre o crime de furto de coisa comum, assinala a alternativa correta, então. Alternativa correta. Essa questão é 2022, Prefeitura de Paranatama, PUC e Médico PSF. Médico PSF, tá? Como eu disse para vocês, já vejam a alternativa A lá, vejam que a estrutura ela vai ajudar vocês a responder a questão, né? O que é que a alternativa A diz? Trata-se de crime que não depende de representação. A gente viu lá no quadro que é errado. E o parágrafo primeiro ele já demonstra que o crime necessita de representação. Então, vamos já para a linha B. É punível a subtração de coisa comum fungível cujo valor não excede a cota que tem direito a gente. Essa alternativa está errada aqui e eu vou mostrar para vocês lá como é que funciona no quadro. Tá? A pena do crime de furto de coisa comum sempre será de reclusão. Errada também. E, na verdade, eu vou mostrar para vocês aqui, a pena é de detenção. Tá? E não é cabível a pena de multa no crime de coisa comum, também a gente não é possível. E a linha E diz o seguinte: tipo penal do crime é subtrair o condômino, co-herdeiro ou sócio para si ou para outrem a quem legitimamente detém a coisa comum. Então, a alternativa correta é, ó, da mesma forma que o Código Penal prevê, e lembre-se sempre da regra do CSC, condômino, co-herdeiro ou sócio. Aqui, ó. Subtrair o condômino, co-herdeiro ou sócio para si ou para outrem a quem legitimamente a detém, coisa comum. Tá? Gente, vejam o parágrafo primeiro, ó. Só por você saber, vejam como isso é importante. Vejam como isso é importante. Essa esquematização do tipo penal. Já na linha, na alternativa A, na verdade, não a linha, mas na alternativa A, a gente já matou a alternativa só em saber que o parágrafo primeiro prevê que o crime somente procede mediante representação. Veja que massa. Vejam que massa essas dicas para você. Então, ó, vem cá. O parágrafo primeiro diz o seguinte: somente se procede mediante representação. Então, a gente já descartava aquela alternativa A da questão que a gente viu. E o parágrafo segundo diz o seguinte: não é punível a subtração de coisa comum fungível, cujo valor não excede a cota que tem direito o agente. Vou explicar para vocês como isso funciona, para vocês ficarem já sabendo que é essa segunda causa aqui de não punição, né? É, a gente, mais facilmente dizendo, é uma causa de não punição. Então vamos lá. Gente, o que é uma coisa fungível? Fungível, é um estranho, mas fungível é aquilo que eu posso trocar pela mesma qualidade, quantidade, espécie. Tá?
essa definição está lá no Código Civil, mas eu posso substituir a coisa por uma outra coisa, basicamente, uma outra coisa do mesmo jeito. Então, basicamente, a definição mais palpável é essa. Eu posso trocar a coisa por uma coisa do mesmo jeito, da mesma qualidade, da mesma quantidade, da mesma espécie. O furto de coisa comum, você furta, a pessoa que o comete, ela furta uma coisa que é comum a ela e ao corredeiro, ao sócio, ao condômino. Então, vamos num exemplo prático aqui. Imagine que Jorge, ele é um grande fazendeiro e ele mora aqui em Itapera, tá? E aí, Jorge, ele falece, mas ele deixa, primeiro, dois herdeiros, que é Maria e Joaquim. Mas vê só, o Jorge, ele deixa como herança 100 café. O grande agricultor deixa 100 sacos de café para Maria e Joaquim como herança, tá? E aí, o que acontece? Vejam só. Vamos supor, aliás, suponham, não suponham, mas percebam que, de forma simples, Maria, obviamente, assim como Joaquim, eles, por serem herdeiros, eles têm direito a metade de cada saco, né? E aqui a gente vai abstrair outras informações, mas cada um teria o direito a 50, Maria teria direito a 50, 50, assim como Joaquim também teria direito a 50. Então, suponha que Joaquim ele vem e pega as outras 50 de Maria. Então, suponha que Joaquim ele acaba subtraindo as 100 sacas de cimento, 100 sacos de café, na verdade. Sacos de café Maria. E aqui, o Joaquim, ele incorre de coisa comum. Por quê? Porque ele furtou todo o valor que ele todo o valor da coisa comum, que a coisa comum seria os 100 sacos de café, né? Ele furtou toda a coisa comum, correria no crime, ele seria o autor de crime de furto de coisa comum. Tá, mas qual é a provisão que não é punível? E Joaquim ele não seria punível. Se ele chegasse, ele tem direito. Aliás, o Jorge deixou 100 sacos de café, então preste atenção. Ó, o Jorge ele deixou 100. Então, cada um teria direito a 50, tanto Maria quanto Joaquim. Mas o Joaquim, ele não pega as 100 agora, mas ele pegaria só as 50. Que é o que ele tem direito. Ele teria, obviamente, direito. Ele furta 50 sacos de café. Joaquim seria punido pelo parágrafo 2º do artigo 156, não. Então vamos para lá, para você dar uma olhadinha. Ó, não é punível a subtração de coisa comum fugível cujo valor não excede a cota a que tem direito a gente. Então esse não excede a cota é justamente isso. Ele subtrai aquilo que ele tem direito. Se são 100 sacos de café e o Joaquim ele subtrai 50, ele não comete o crime pelo parágrafo 2º, tá? Esse detalhe é super interessante você revisar sempre, porque é possível a cobrança. E como vocês viram, já no parágrafo, aliás, já na linha, perdão, a linha não também, já na alternativa B, ó, é punível a subtração de coisa comum cujo valor não excede a cota que tem direito a gente. Na verdade, não é punível, né? O erro está aqui. Não é punível. Tá, o artigo. Não é punível a subtração. Mas, ó, viram? Não é punível a subtração. Na verdade, eu estava com a câmera trocada. Lá para alternativa. Olha lá, alternativa B. Ó. É punível, na verdade, não é punível. Seria correto. As outras alternativas. Questões. Olha essa próxima, gente. 2021. 2021. A Divise, Prefeitura de Coremos, Paraíba. Advogado. O cargo seria advogado. Para os efeitos do Código Penal, a conduta de subtrair condômino, co-herdeiro ou sócio para si ou para outro é a quem legitimamente a detém. Comum constitui crime de
Então, vamos lá. Vamos marcar, que aqui é a alternativa que é para efeitos do Código Penal, a conduta para o condômino, com herdeiro, para si ou para outrem. Aquele legitimamente detém a coisa comum, constitui crime de. Então, aqui é o famoso, gente, como eu sempre digo, aqui é o famoso CSC. Condômino, sócio, corredeiro. Tá? E aqui seria o que a gente chama de. Chama não, que o Código Penal chama de furto de. Seria, então, alternativa E. Tá? Vamos dar continuidade, gente. Código Penal, isso aí, 2019, Prefeitura de Juarez Távora, Paraíba, técnico de enfermagem do cargo, tá? O Código Penal tipifica a conduta de subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel, como crime de furto. Se o crime de furto for cometido com a destruição ou cometer obstáculo à subtração da coisa, com abuso de confiança ou mediante a fraude escalada ou destreza, emprego de chave falso ou mediante concurso de mais pessoas, a pena será de aqui, gente. Aqui é a hipótese, na verdade, do crime de furto qualificado, tá? E aqui a banca ela vai querer saber que é importante também você ficar de olho na pena dos crimes, tá? Então aqui ele pede a pena do crime de furto qualificado. Então vamos lá para o parágrafo 4º do Código Penal. Ó, furto qualificado está lá no parágrafo 4º, reclusão de 2 a 8 anos. Então, e multa, né? Então, o Código Penal, aliás, a banca, ela adora cobrar essas penas também. Então, é bom a gente sempre estar lendo, sempre ficar de olho, né? Reclusão de 2 a 8 anos e multa, que seria a letra A. Então, vamos para o fim. A última questão, 2016, Prefeitura de Cuité e Mamanguape, Paraíba, e o cargo é de psicólogo. Vejam que há sempre uma diversidade de cargos que esse tema é cobrado, tá? Em relação ao furto, se o criminoso é primário, é de pequeno valor, coisa furtada, o juiz pode. Então, vejam, aqui ele já deu a hipótese, deu duas informações importantes para a gente. Ó. O criminoso é primário, é de pequeno valor, coisa furtada. Quando você já vê esses requisitos, vocês já aprenderam comigo, que quando você vê esses requisitos, ele está diante da colher de chá, colher de chá, que o juiz pode dar, a colher de chá, e essa colher de chá, gente, na verdade é o privilegiado. E você aprendeu comigo que no furto privilegiado, o juiz ele vai adotar três condutas. Ele pode adotar três condutas. Então, um, dois, três. Né? Qual é a primeira? Qual é a primeira? Qual é a primeira? Qual é a primeira? Não, é para esquecer, viu? A primeira é ele troca reclusão por detenção, R por D, reclusão por detenção. Aqui, como você aprendeu, o macete é a regra do 1, 2, 3. 1, 3, ou seja, ele pode diminuir a pena em 1 a 2 terços, não, 1 a 2 terços, ou só aplicar multa. Então, vamos lá para as alternativas. Substituir a pena de reclusão pela de detenção. Ok. Alternativa 1. Bate com a primeira hipótese. Aí, já viu que aí, a primeira conduta que o juiz pode adotar, diminuir a pena de reclusão de 1 a 2 quartos. Opa, opa, opa. Aqui a gente já vê um erro. O examinador aqui ele não aplicou, gente, a regrinha do 1, 2, 3. 2, 3. Na verdade, se aplica aqui, como vocês viram, a regra do 1, 2, 3. Ou seja, diminui de 1 a 2 terços. Ou, aqui a alternativa está errada, ou aplicar somente a pena de multa. E aqui, ok, né? Ok. De multa tá ok. Vai, opa, vai de encontro com o que a gente viu aqui já.
Então, qual as alternativas corretas seriam 1, 3. Então, qual seria a alternativa correta? A letra C. Tranquilo, gente? E aqui a gente encerrou essas alternativas. Eu espero que que eu tenha dado um panorama geral aí de como é que funciona. E a partir também dessa esquematização do tipo penal, ele fique claro para você já verificar alguns detalhes que são importantes. E a gente vai ficando por aqui, né? Só passando para lembrar para vocês também que eu já tenho no canal aí 2 aulas relativas aos crimes contra o patrimônio, que tem uma parte 1 e uma parte 2, que eu detalhadamente explico, dou mais detalhes sobre os crimes, além das dicas que eu dei hoje. E desejo a vocês um bom estudo. Vou dar continuidade aqui aos vídeos da reta final para o concurso, já na área de direito, mas já desejo um ótimo estudo aí. Se você gostou, compartilha, comenta, curte, ativa o sino aí e, por favor, deixa o feedback aí, com sugestão, com elogio, com crítica. Deixa aí no comentário, e aí eu vou ali de tudo e sempre vou aprimorar aqui. Tranquilo? Não esquece de seguir meu canal. Não esquece de seguir o meu canal também. Mas não esquece de me seguir lá no Insta, que é o @jardel_rferreira. E vamos com tudo. Beleza? Valeu, galera, e até a próxima. Obrigadão.